eu gostaria de uma vez de trazer a Nadine para a conversa. Porque, afinal de contas, esse lance também nós vamos tratar com ela. Nadine, tudo bem com você? Pelo que você já sentiu do clima, que eu sei que você já está acompanhando a gente há um tempinho, o negócio está tenso. É verdade. Boa tarde, Bel. Boa tarde a todos. Tivemos muitas reclamações nesse final de semana, ontem também, da partida do Vitória e Cruzeiro, sobre as análises, as marcações da arbitragem. Esse lance aí do Atlético Mineiro gerou muita dúvida se tinha acontecido antes da bola já estar em jogo, se de fato ele agarrou. A gente vai analisar esse lance, mas já podemos ter uma prévia que existem muitas reclamações para todos os lados. Quero saber de tudo e da sua opinião, Nadine. Vamos começar com o jogo de ontem, o jogo do Cruzeiro. Primeiro pênalti do Lucas Silva. Pode colocar aí pra gente, por gentileza? Um lance onde o árbitro acaba apitando e a bola entra no gol, mas como ele apita antes de entrar no gol, já existe aquela reclamação que o árbitro deveria ter esperado um pouquinho mais, naqueles 3 segundos, para ver se realmente tinha possibilidade de a bola entrar no gol. Então já cometeu um erro, apitando precipitadamente ali, ele estava muito próximo do lance, marcando a penalidade. Agora, analisando o lance em si, o Lucas Silva ele está com o braço aberto, ele está recolhendo o braço. Por essa imagem, para mim, ele recolhe o braço. Agora, não sei se tem um outro ângulo que mostra se o braço ainda está afastado do corpo ou se já está próximo do corpo. O árbitro estava muito próximo do lance e marca com rapidez, né? Então, quer dizer que pode ser realmente o braço estivesse um pouco mais afastado do corpo, mesmo ele fazendo o movimento de recolher. Por essa imagem, para mim, ele está recolhendo, o que eu entenderia como um movimento natural. Então, já seriam 2 erros. Porém, essa questão do braço, de fato, eu gostaria de ter uma outra imagem do ângulo para ver se o braço do Lucas Silva ainda está afastado do corpo ou se ele realmente estava tentando fazer o movimento de recolher o braço e não de bloquear a passagem da bola. Mas o primeiro erro da arbitragem já foi em apitar rapidamente o lance e impedindo que o gol fosse marcado. Impecável, Nadine, porque no lance... Porque, na verdade, a câmera do jogo, quem assistiu pela detentora dos direitos de transmissão, viu pelo outro lado do campo esse jogo. E o Lucas Silva ele está recolhendo o braço. E aí eu falei, não, pênalti não foi. O Vitória foi prejudicado, porque o Marcelo de Lima Henrique nesse lance é o apito nervoso, certo? E aí, como ele apitou e ele colocou o pênalti, eu acho que nessa aí, Nadine, a galera que trabalha no VAR se absteu e falou assim, olha, eu não vou chamar para anular esse pênalti não, porque agora que ele tirou o gol, quem vai tirar esse pênalti que foi apitado aí, ué? Ontem vendo o jogo, Nadine, eu fiquei com vontade de perguntar isso. E se ele para o lance, anula o gol, no caso, para dar o pênalti, e o VAR vê que não foi pênalti? Poderia ter uma bola ao chão ali, alguma coisa assim, para continuar o jogo? Como que seria? Ele teria que anular o pênalti se o árbitro de vídeo chamasse de fato, que é a imagem que para mim não teria sido penalidade, ele teria que anular realmente tudo. Imagina maior a confusão. Porém, o apito nervoso, de fato, ali acabou sendo o maior erro do Marcelo de Lima Henrique, né? De apitar rapidamente e não esperar a conclusão da jogada, mesmo se fosse supostamente o pênalti correto, né, que teria sido marcado. Mas iria causar uma confusão ainda maior, que, na minha opinião, o árbitro de vídeo deve também ter tentado achar um ângulo para confirmar a marcação, justamente para não causar ainda mais confusão nesse lance, porque, na minha opinião, cometeram 2 erros. Conversa do VAR com o árbitro, Nadine. Aí, não tô vendo pênalti não. Você tá vendo sim. Me ajuda. Você tem que ver esse pênalti. Ou então não dê palpite, né? Fala assim, então tá bom, se não tá vendo, não dê palpite que eu já marquei. Exatamente. Fica calado. Foi isso que aconteceu. Nadine, agora vamos ver se teve apito nervoso na expulsão do Neres, que inclusive é ex-zagueiro celeste também, ou se foi uma expulsão justa. Essa já é uma expulsão justa, não pela falta, mas por impedir uma oportunidade clara de gol. Era o último jogador, tinha a possibilidade de chutar a gol, já que ele estava com domínio da bola em direção ao gol e a distância era curta. Então é mais pela questão tática da jogada. O zagueiro tem que pensar um pouquinho mais nesse último lance, né, de puxar ali o braço, mesmo que não seja aquele impacto muito grande, mas ali causou sim, porque ele para. A gente pode observar que o jogador do Cruzeiro ele tenta continuar na jogada, mas tem um impacto que impede com que ele continue correndo.
Diferente do jogo do Corinthians, onde o Pedro Raul, que teve um lance suposto. Então, é mão de jogar porque a bola já ficou um pouco distante, querendo a marcação da falta. Aqui não. O jogador tenta dar continuidade e não consegue. Então, para mim, a falta foi bem marcada e o jogador foi bem expulso. Neres, eu nunca critiquei, tá? Tá certo. Então, agora vamos pro próximo que eu quero saber, Nadine, que esse é o mais polêmico, né? Que foi relativo ao segundo gol. Celeste, que muita gente chegou a falar sobre um impedimento, mas aí teve uma mão na bola ou não teve, você considerou... Esse gol foi válido ou não para começar, Nadine? Olha a aula agora. Ó. O domínio do Matheus Henrique, na minha opinião, por esse ângulo, foi com o braço. O que seria uma irregularidade, porque não é um movimento acidental. Ele consegue dominar o braço, a bola com o braço. Então, para mim, já teria que ter marcado essa falta, o que eu entendo como um gol irregular. Não sei se o árbitro de vídeo ele não recomendou a revisão, se tem alguma outra imagem, mas por essa imagem, para mim, claramente pega no braço. Não sei a opinião do Hugão nesse lance. Nadine. Ele falou tudo, Nadine. Ele falou: a hora que a Nadine chegar, ela vai dar aula. Ela vai dar aula. O que ela falar, eu assino embaixo. Nadine, ele já previa tudo aqui. Nadine, o Fael falou até que ele estava culiado com você, já tinha combinado. Sabe o que eu gosto? E você falou tudo diferente. Sabe do que eu gosto? Responsabilidade pro Hugão agora. Beleza. Sabe do que eu gosto, Nadine? É que você mora em São Paulo, aqui em Minas Gerais, é o Cruzeiro que movimenta Minas Gerais e causa esse frisson no americano e no atleticano, que se preocupam mais com o Cruzeiro do que com o time deles. Uma explicação. E aí você pode também entrar para dar sua aula pedagógica, que você sempre dá muitas aulas aqui interessantíssimas. Na regra do VAR, e eu li isso hoje na regra do VAR, diz que se não há uma mão intencional, ou o árbitro percebe que não há uma mão intencional, a única coisa que faz com que seja anulado o gol é se o jogador diretamente, aquele que fez o gol, se a bola bateu na mão dele, intencional ou não, só esse deve ser anulado. De outro modo, vida que segue o lance e gol legal. E nesse caso aí, como o Matheus Henrique estava olhando para o alto e a bola caindo ali naquela situação, o VAR e o Marcelo de Lima Henrique entenderam que de repente foi uma mão ali casual, que não foi intencional essa mão. Como não foi ele que fez o gol, segue a vida e gol legal do Cruzeiro. Deixa a Nadine responder. Não. Não mesmo. Deixa a Nadine responder que não vai Não sobrar. mesmo. Eu achei que ele tinha ligado pra Nadine hoje de manhã e a Nadine Não já mesmo. falou: vou falar isso. E Eu eu vou nem debater, gente. Nada é melhor que você existe na regra. ajoelhando Ele aqui, falou, mano. ele falou que a Nadine Você ia dar aula. concorda com o argumento do Gão? O argumento do Gão em relação à regra do jogo está corretíssimo quando é uma mão acidental, que na minha opinião esse não é o caso, porque ele domina a bola com a mão. Então ele tem a vantagem, ele amplia o espaço e domina a bola com a mão. Então para mim isso não é uma mão acidental. Diferente de a bola bater no braço dele. Aqui não, ele abre o braço, ele tenta dominar e a bola bate somente no braço dele. Então para mim não é uma mão acidental. Mas pela regra do jogo, se fosse uma mão acidental, sim, só seria anulado se fosse ele que tivesse feito o gol. Mas no caso aqui, na minha opinião, ele tem a vantagem de dominar a bola com a mão. Ô, Nadine, pra gente avançar, e você sabe que pós-rodada desse programa aqui é curto, eu vou me ater, viu, Fael, ao lance mais polêmico do jogo do Atlético contra o Cuiabá, que o Bernard questionou, que é o pênalti marcado a favor do Cuiabá. Nadine, aqui tá uma confusão esse estúdio. Esse pênalti, Nadine, realmente existiu ou foi algo que você não marcaria? Os jogadores defensores têm essa mania de empurrar, segurar o seu adversário dentro da grande área, fora da disputa da bola. A dúvida desse lance, para mim, essa bola estava em jogo ou não, que foi o que demorou para o árbitro ali decidir na lateral do campo. Eles ficaram analisando várias vezes para ver se a bola já tinha saído, se ela já estava em jogo. Quando acontece o agarrão, e no frame a frame que colocaram, de fato, a bola já estaria em jogo, né, que ela já teria se movimentado no movimento que existe o agarrão. Até o jogador do Atlético Mineiro depois falou, né, se analisar o lance depois, no momento, acabaram reclamando, mas o agarrão existe fora da disputa da bola. Agora sempre falam, mas existe esse tipo de agarrão o tempo inteiro. Sim, mas se o árbitro ver, tem que ser marcado. Ô Nadine, antes de comentar sobre a arbitragem, eu que sou um crítico ferrenho da profissão aqui no Brasil, todo mundo,
Eu fico mais chateado com o Mariano ter essa atitude de abrir uma brecha para a arbitragem. O Mariano já cometeu um pênalti tão infantil contra o São Paulo no Mineirão ano passado, e ele abrir essa possibilidade me deixa muito chateado. A impressão que eu tenho é que a bola não tinha entrado no jogo ainda. Para, sou pênalti claro. Me ajuda aí. Ô, Nadine, depois dessa, minha filha, eu vou te deixar refletir bastante. Hoje você pode ter certeza que você vai virar corte nessas redes sociais. Só o Toledo e a Bel estão do meu lado hoje, mas já quero fazer o convite que temos jogos da Champions League, da Sul-Americana, então hoje a Super Terça no SBT, na TV Alterosa. Já que ninguém está feliz muito comigo hoje, eu vou já me despedir até semana que vem, Bel. Até, minha querida, um beijo para você. Muito obrigada mais uma vez. Você deu aula hoje, Nadine. Você deu aula hoje, Nadine. Principalmente na parte que ela falou que o Gão estava correto. Obrigado, amigo. Chega aqui para você ajudar a encerrar.